Bem, a grande realidade é que, ao longo de todos esses anos, nós tivemos a oportunidade de enfrentar múltiplas crises, né? Crises provenientes de origens distintas, né? Nós tivemos crises cambiais, tivemos crises políticas, tivemos crises econômicas, tivemos crises de comprometimento, tivemos crises, enfim, de indústrias requerendo recuperação judicial e até mesmo falência em determinadas partes do mundo. Só que nós nunca havíamos tido a possibilidade de presenciar uma crise que não tem a origem econômica. Ela teve a origem, uma origem de saúde, não é isso? E pelo fato de ser uma crise proveniente da saúde, nós tivemos mais um elenco de aprendizados, não é isso? As crises anteriores, provenientes de todos esses tentáculos de política, economia, câmbio, etc., elas se pronunciaram, se manifestaram. Entretanto, elas nunca tiveram o domínio de cercear a atividade econômica das pessoas. Esta crise de saúde, ela provocou esta situação, onde muitas pessoas tiveram que deixar de ter os seus estabelecimentos abertos, com consequências muito desagradáveis e muito prejudiciais em termos econômicos. Então, esta crise de saúde, ao que parece, ela gerou desconfortos econômicos muito mais potentes do que as demais crises, não é isso? E a incerteza que se tem de quando esta crise irá parar, de quando esse vírus irá deixar de se pronunciar, também ainda é uma incógnita. Eu, sincero e honestamente, temi bastante pelos reflexos que esta crise produziu. Entretanto, nós temos uma estrutura de mercado, não só aqui no país, como no mundo inteiro, uma estrutura de mercado que tem alicerces profundos, que tem alicerces muito vigorosos, no sentido de manter determinadas posturas. E uma dessas posturas é o quê? É considerar que as cotações nas múltiplas bolsas de valores tenham pelo menos um parâmetro que vá determinando uma situação em relação às grandes instituições financeiras. O que seria isso? As grandes instituições financeiras têm um interesse muito forte no sentido de manter determinadas estruturas, determinadas cotações. Por quê? Porque essas instituições financeiras, elas têm o quê? Elas possuem fundos de investimento. E esses fundos de investimentos, eles são o quê? Eles são alicerçados pelas aplicações financeiras das pessoas físicas, não é isso? E, na razão direta que há uma desestruturação do mercado como um todo, existe a possibilidade de resgates de cotas em grande quantidade. E esses resgates, eles obrigam esses fundos a venderem parte das posições para honrarem essas cotas. Então, chega num determinado momento que esses interesses são profundamente vigorosos no mercado. Então, as grandes instituições financeiras, elas não têm, assim, uma propensão para perder todas essas aplicações. Então, elas acabam brigando e protegendo as aplicações e, consequentemente, em muitos casos, revigorando as cotações. Agora, a grande realidade é que o Covid-19, ele, evidentemente, teve a sua influência muito forte, muito potente. Só que
Na realidade, o Covid-19, ele atuou também, ademais, junto com as demais crises que ocorreram, dentro de um fator psicológico, qual seja, o Covid-19, ele atinge as pessoas, ele não atinge diretamente determinadas atividades empresariais. Então, mesmo não atingindo determinadas atividades empresariais, o Covid-19 acaba, psicologicamente, mesmo não atingindo a empresa, acaba atingindo as ações da empresa. É isso. E, pelo fato de ter atingido as ações da empresa, é claro, as ações apresentam uma certa desvalorização, que é uma desvalorização que é compatível com um instrumental dentro dessa caracterização de fundos de investimento, e essa caracterização, então, ao chegar num ponto de considerado mínimo, a partir desse momento, então, ela começa a ser revigorada, a ser defendida, tá certo? E é o que aconteceu e que está acontecendo com as ações atualmente. Nós tivemos um golpe forte, onde apresentou-se inúmeras posições definidas, né, de quedas. O mercado chegou a ter, em termos de índice, uma desvalorização expressiva e, progressivamente, ele foi se recuperando, não é isso? Eu acredito que essa recuperação ela vai continuar, ela vai prosseguir, na razão direta que se apresentem novas fórmulas e novas formas de combater a pandemia. Então, eu não vejo, assim, nenhuma razão para pânico, tá certo? O importante é as pessoas se convencerem de que o Covid-19, ele psicologicamente ofendeu a cotação das empresas e não ofendeu a empresa propriamente dita. Algumas empresas tiveram reflexos muito negativos com relação a isso. As empresas de aviação, as empresas de turismo, isso, o comércio em geral também, mas na razão direta que as coisas forem se regulamentando, forem se regularizando, essa situação ela vai voltar, e ela está voltando de uma forma razoavelmente tímida, mas está voltando, tá certo? Então, eu acredito que não há motivos para que a gente instaure dentro de nós um clima de pânico. Eu acho que a gente tem que ter confiança nas empresas onde a gente investiu e que essas empresas voltem, num futuro bastante próximo, a apresentar bons resultados, porque, lamentavelmente, nós não vamos ter resultados positivos nesse primeiro, nós não tivemos nesse primeiro trimestre, com certeza não teremos também no segundo trimestre, e talvez até no terceiro trimestre ainda sobrem alguns resquícios de agentes econômicos agindo de uma forma negativa. Mas eu acredito que, a partir do quarto trimestre, as coisas talvez possam seguir uma regularidade melhor, certo? Eu digo a vocês o seguinte, a grande verdade, a grande realidade é que nós temos que nos preocupar não com o mercado como um todo, não com o índice, nós temos que nos preocupar com a cotação da ação que nós elegemos, certo? Essas ações, é claro, elas fazem parte de uma estrutura de mercado oscilante, e é claro que eles vão oscilar na razão direta dos acontecimentos. Só que a recuperação, ela é infalível, ela irá acontecer, é só nós termos o quê? A paciência necessária para acreditar que essas empresas voltarão a produzir de forma a obter resultados positivos, ok?